Olá, chegamos na nossa última aula e basicamente vamos falar sobre recursão, que é uma outra coisa legal para você relembrar e que vai ser muito útil quando a gente estiver implementando as nossas apps, tá? Basicamente essa imagem é clássica e todo mundo deve conhecer, que é quando uma pessoa fazia a apresentação da sua janela e simplesmente entrava apresentava a sua própria tela do meeting, da conferência. E aí entrava esse efeito psicodélico, onde você via que a tela apresentava o conteúdo da mesma tela e isso gerava uma reação em cascata. E a ideia da recursão se parece muito com isso. Então a recursão ela está envolvida no nosso dia a dia. A gente muitas vezes não percebe, mas esse é um bom exemplo assim de recursão, onde a própria funcionalidade que está gravando a tela tá, tá se exibindo e gravando novamente a mesma coisa e por consequência isso acaba dando esse efeito bem louco. Então, é basicamente isso. Assim, assim, um exemplo prático a gente visualizar uma recursão, tá? E o que é um método recursivo, tá? A gente tem funções regulares, que são funções que, imagina que essa caixinha aqui é o nosso programa, é tipo um recorte que a gente fez do nosso programa. E durante a execução desse programa existe uma função lá que ela precisa ser chamada, tá? Então o nosso programa ele vai, né? E digamos que digamos que isso seja o fluxo de execução do nosso programa e ele entra aqui na nossa função, executa toda ela. Imagina que essa altura aqui desse quadrado, digamos que sejam as etapas, né? Sejam todo o passo a passo que a função tem que executar para ter êxito. E a nossa função ela executa e devolve o controle para o fluxo principal do nosso programa. Ou seja, a gente teve um desvio aqui, onde o código que estava aqui, ele ficou parado, né? Ele ficou travado, esperando que a função A seja invocada e executada. E após o término dela, o programa segue o seu fluxo normalmente, tá? Então, a função regular é uma função que boa parte de nós já construímos e sabemos manipular muito bem, tá? E só que acontece que nada impede que, durante a nossa codificação, a gente faça com que uma função chame ela mesma. Então, nesse outro quadrado, digamos que essa função A, agora ela tem um comportamento recursivo. Ou seja, durante o fluxo de execução, ela é invocada, essa função. Cada bloquinho desse é meio que uma invocação dessa função. E o nosso programa principal, nosso fluxo principal, chamou essa função uma única vez, tá? Ele não chamou múltiplas vezes. Não tem um laço de repetição aqui chamando essa função. Não, eu não estou falando sobre isso. Mas o que que aconteceu? A função, ela foi desenhada de tal modo que, para ela atingir o seu resultado, ela precisa chamar ela mesma, porque a rotina que deve ser executada, né, o algoritmo que deve ser executado, é basicamente o mesmo. Então, não há motivo, não há porquê você reescrever uma função AA, uma função AAA, se a função faz a mesma coisa. Faz muito mais sentido, nesse contexto, você chamar a própria função, se ela vai fazer a mesma coisa. E a única coisa que você precisa mudar é o parâmetro, né? Na hora de invocar o argumento, na hora de invocar ela. Então, você pode fazer isso, tá? Então, você perceba que essa função, ela chama a mesma função novamente e ela fica da mesma forma como a gente enxerga desse caso. Então, a sua função, ela precisou chamar ela mesma, então o ponto onde ela fez a invocação, onde ela fez a chamada, ele vai ficar travado. Ou seja, ele vai aguardar que essa função esteja finalizada e retorne para o que deu o controle, né, que deu o acesso e devolva o fluxo de execução para outra função. Só que durante essa execução, nesse exemplo, a gente percebeu que essa função também precisou chamar ela mesma mais uma vez. Então foi criando-se uma pilha de execução, tá? E durante essa pilha de execução, ela chamou pela terceira vez a mesma função e ela fez o seu processamento e ela percebeu que
ela chegou na condição que ela não precisa chamar ela mesma de novo. Ela pode, se ter finalizada, retornar o resultado do processamento que ela fez. Então, o que é que ela faz? Ela retornou para outra função. Ou seja, essa função agora ela já não existe mais na execução. Então, ela foi eliminada. Enquanto que a segunda função vai receber esse valor do processamento e vai somar, vai juntar com outro valor que ela já conhece. Ela vai fazer alguma coisa. E aí ela percebeu, ela chegou a um caso, que é um caso que a gente chama de caso base, ou seja, é um caso que a função percebe que ela já pode retornar, ser finalizada, sem que ela invoque, ela se auto-invoque novamente. Então, essa segunda função ela também percebeu isso e devolveu o controle para a função principal. Então, essas duas funções elas já não existem mais na pilha de execução. E, por fim, ela chegou nessa função aqui. A função também chegou no seu caso base. E, por fim, como as outras funções chegaram no seu caso base e como ela está retornando o fluxo de execução, a sua função ela retorna o controle para o fluxo principal da sua aplicação. Tá? Então, um exemplo mais prático disso é a função de Fibonacci. Tá? Você não sabe, a sequência de Fibonacci é basicamente diz o seguinte: a gente tem elementos iniciais nessa sequência, que basicamente é o 1. Algumas pessoas adotam o 0 como sequência inicial, aí vai depender da sua interpretação. Mas o que é entendido dessa implementação? É entendido que esse número 2 é composto pela soma dos dois elementos que o antecedem. Ou seja, 2 é igual à soma de 1 mais 1. Ok? A mesma coisa vai se seguir para os demais elementos. Ou seja, o elemento 3 ele é igual à soma de 2 mais 1, igual a 3. O elemento 5 vai ser igual à soma dos dois elementos anteriores, que são 3 mais 2, que é igual a 5. O 8, 5 mais 3 é igual a 8. O 13, 8 mais 5 é igual a 13. E por aí vai. É uma sequência, digamos assim, infinita. Tá? Por mais que não seja possível representar todos os elementos computacionalmente, ela é uma sequência infinita. Né? A característica dela é infinita. E aqui a gente tem um exemplo de uma função recursiva, onde a gente vai ter uma etapa recursiva, que é basicamente uma etapa que ela chama ela mesma, e uma etapa que é o caso base. É aquela etapa que é a função de assim, opa, eu não preciso me chamar novamente. Eu já cheguei na condição, digamos assim, base, na condição ideal, na condição elementar. Eu não preciso repetir esse meu comportamento novamente. Então ela vai e faz o retorno. Então, para ficar mais simples, existe essa árvore de execução aqui, onde é o seguinte: eu quero saber o Fibonacci do sexto número, tá? Do meu sexto número na sequência. O que é que acontece? Ele vai fazer, ó, o Fib de 6 no meu sexto elemento, ele vai ser igual ao Fibonacci do meu quinto elemento mais o Fibonacci do quarto elemento, ok? Faz sentido, não faz? Por quê? De acordo com o algoritmo de Fibonacci, um elemento, né, um dado elemento, ele é igual à soma dos dois elementos anteriores. Tá? Então, por sua vez, o Fibonacci de 5 ele vai fazer a mesma coisa. Tá? Ele vai dizer, olha, o Fibonacci de 5 é igual ao Fibonacci de 4 do quarto elemento, mais o Fibonacci do terceiro elemento. E isso vai se seguir para todos os elementos. E vai chegar um caso que a gente vai chegar no Fibonacci de 1. Tá? No de 1 ou no do 0, depende de como você implementar. E esse aqui é o caso base. Ou seja, o Fibonacci de 1 você já sabe, ele é conhecido. Então, ele é igual a 1. Tá? Então, tanto o Fibonacci do 0 ou do 1, ele vai ser igual a 1. Tá? Então, a partir disso, você faz esse retorno para as outras funções e essas funções elas vão tendo valores para serem implementadas. Tá? Então, é assim que vai se dar o processo. Tá? Mas para ficar mais claro ainda, a gente vai voltar para a nossa IDE e a gente vai implementar esse carinho. Tá? Vamos lá, vamos criar um novo pacote. E agora a palavra em inglês é um pouco estranha, que é recursion. É bem estranho, né? Mas, enfim. É... Recursive Fib, né? É o nosso Fibonacci recursivo, tá?
Eu vou criar esse cara aqui e vamos criar ele exatamente como a gente estava fazendo, tá? Então ele vai retornar um inteiro e ele vai ser um fib e vai receber um inteiro e um número n qualquer, tá? O caso base dele é quando o meu número, né, o elemento da vez que eu quero saber, que é o meu quinto elemento, sexto elemento, segundo, terceiro elemento, primeiro elemento, é menor ou igual a um, tá? Então, se eu quiser saber qual é o meu primeiro elemento já é conhecido, matematicamente falando. Então, não preciso fazer nenhuma conta, eu não preciso fazer nenhum cálculo. Se você quiser saber o Fibonacci do elemento zero, ele também vai ser um, por uma questão aqui de adaptação do nosso código, tá? Lembra que eu falei que algumas pessoas consideram o zero como integrante da sequência e outras pessoas não. Mas o ideal é que os primeiros elementos sejam, de fato, o número um e o número um. Para o número um como primeiro elemento, o número um também como segundo elemento e os demais aí vão se formando é, os elementos, tá bom? Então, guarde isso aí. Isso aqui que a gente implementou é o nosso caso base, tá? Então, isso aqui é o caso elementar, é o caso trivial e recursivo, tá? Recursivo, tá? Então, muito bem. Então, vamos dar uma olhada no código e vamos tentar entender na prática como é que a gente constrói um algoritmo, um código recursivo, tá? Vou criar um novo pacote dentro do nosso pacote basic e vamos criar uma função chamada recursive, tá? Fibonacci recursivo. Vamos criar um método aqui. Ele vai ser basicamente, ele vai se chamar fib, ele vai receber um parâmetro chamado n, e ele vai representar o valor do Fibonacci na posição 1, né? Então quer dizer, o Fibonacci na posição 3, na posição 2, na posição 1, na posição 1000, né? Então, basicamente o que é que a gente tem? A gente precisa implementar o nosso caso básico. Então, o nosso caso básico ele é o que, basicamente? Se o nosso Fibonacci ele for a posição do Fibonacci que a gente quer saber, ele é 0 ou 1, esse caso é um caso conhecido. É o caso em que o Fibonacci ele é 1, tá? Então a gente chama isso de caso base. É o caso mais elementar possível. É o caso que o seu algoritmo recursivo ele não precisa se invocar novamente. Ele já sabe, opa, eu posso parar por aqui. Eu cheguei na minha condição ideal, no meu caso feliz. Mas, analisando a pilha de execução, você vai ver que ele não vai chegar no caso feliz sempre de primeiro. Então, por exemplo, para calcular o Fibonacci do número do sexto, do número na sexta posição, ele vai ter que fazer o Fibonacci de 5, depois um de 4 e vai somar esse resultado para dizer, olha, o Fibonacci na posição 6 vai ser esse, tá? Mesma coisa para os demais sub números nessa sequência, tá? Então a gente vai implementar agora o nosso passo recursivo. Basicamente é reinvocar esse Fibonacci, chamando, pedindo para ele calcular os Fibonaccis anteriores, tá? Então, basicamente é o nosso passo recursivo, tá? Então, basicamente é assim, é dessa forma que a gente implementa um método recursivo. Aqui o IntelliJ, ele é inteligente o suficiente para saber que isso aqui se trata de uma chamada recursiva. Então, ele já identifica aqui para a gente que, não sei, durante o seu desenvolvimento pode ser que seja importante você saber que você está chamando o seu método mais de uma vez durante a execução, tá? Então, vou criar um método main aqui para a gente executar. Vou instanciar esse objeto, ou melhor, vou definir ele como estático aqui, e aqui eu posso chamá-lo diretamente, tá? Então, basicamente, a gente quer calcular o fib do número na nossa terceira posição. Então, vamos colocar aqui a sequência Fibonacci para a gente lembrar, tá?
E ele quer saber o Fibonacci na terceira posição, tá? Então vamos dar um system out aqui dele. E vamos colocar somente um texto aqui para a gente ficar sabendo. Fib da posição 3 é igual a isso daqui. Tá? Posso fechar isso aqui. Vamos executar. Então, o Fibonacci na posição 3 é 3. Tá? Fibonacci na posição 4, se eu não fiz errado, é 5. Então, você vai ver que para cada posição, ele está calculando o Fibonacci. Tá? Então, na posição 1, por exemplo. Posição 1 é 1. Tá? Então, por aí vai. Por aí vai se montando a pilha de execução do seu programa. Tá? E já que a gente está usando o IntelliJ, por que a gente não observa como é que está sendo montada essa pilha de execução, não é mesmo? Então, o que eu coloquei aqui, clicando aqui, foram breakpoints, ou seja, pontos de parada. Então, eu vou rodar novamente esse meu programa, só que eu vou executá-lo no modo debugger, ou seja, é o modo onde eu quero fazer depuração. Eu quero entender os valores da variável durante a execução do algoritmo, eu quero ver quais funções estão sendo chamadas, em qual ordem elas estão sendo chamadas, e isso vai ser muito útil durante o nosso, a nossa criação das nossas estruturas. Até para você entender como é que está se dando o mecanismo de manipulação dos dados e tudo mais. Tá? Diferentemente de executar o programa simplesmente com play, o que é que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse bug, nesse inseto. Ele basicamente vai rodar nossa aplicação no modo debugger. Tá? Então, eu vou até colocar um breakpoint aqui para você ver ele sendo executado no modo debugger. Então, a primeira linha que ele parou foi essa linha que eu defini aqui, que foi o nosso primeiro breakpoint. E basicamente ele está mostrando até o conteúdo da variável aqui, do nosso método main e tudo mais. Tá? Eu vou dar um próximo passo, ou seja, eu vou dizer para o IntelliJ que ele, ok, você pode ir para a próxima linha e executar a próxima instrução até que exista um breakpoint para que você possa parar. Tá? Então, ele vai resumir a nossa execução. E aqui já está sendo montada uma espécie de pilha de execução. Ou seja, primeiro ele executou o método main. Dentro do método main, ele achou um outro método para ser executado, que é o nosso método feed. Isso contrasta com a nossa figura aqui. Ou seja, esse fluxo de execução ele está sendo montado e ele pode ser visualizado nesse nessa pilha que vai sendo montada aqui. Então ele está dizendo aqui, ó, que no método main, na linha 15 da nossa classe recursivo fib, ele teve uma invocação de um método, tá? Tá aqui. Na nossa linha, nesse nosso breakpoint, o que é que eu estou dizendo? No nosso método fib, na linha 6, existe um breakpoint aqui, tá? Então ele diz que parou aqui. Nesse caso, a gente está fazendo fib de 1. Então a gente está chamando o caso ideal. Então, nesse caso, ele vai retornar o nosso caso básico. Tanto é que se a gente colocar um outro breakpoint aqui, você vai ver que ele vai parar no return 1. Tá? Como ele está no caso feliz e como ele, durante a primeira invocação dele, ele já conseguiu chegar nesse caso básico, ele simplesmente vai retornar o controle e encerrar o programa. Tá? Então, foi isso que ele fez. Tá? Mas se a gente começa a brincar e coloca o Fibonacci de 2, por exemplo, a gente vai começar a ver que as coisas vão começar a mudar. Por quê? Ele vai entrar nessa nossa primeira linha, ele vai dizer, olha, eu vou chamar esse método, vou chamar, vou para a próxima linha. Ele vai perguntar, o meu N, ele satisfaz a condição no caso base? Não, não satisfaz. Então o que, é que ele vai fazer? Ele vai pular esse if e vai para o nosso passo recursivo. Então, indo para o nosso passo recursivo, agora vai entrar o trunfo da coisa. Tá? Ele vai invocar esse mesmo método duas vezes. Ou seja, para fazer o n-1, que é o de 1, e o do n-2, que é o do 0. Tá? Então, avançando, perceba que agora ele criou esse método, é o método original, o primeirão que a gente criou. E ele está preso aqui, ó, se você ver, ele muda até a cor da linha. E agora ele entrou no outro método. Ou seja, agora ele quer calcular o Fibonacci de 1. Tá?
Então a gente vai avançar. Aqui vai satisfazer o caso base. Então ele vai retornar, ele vai entrar no nosso caso base. Ele retornou. E agora ele está executando o segundo método, ou seja, ele está fazendo a segunda chamada do nosso método, tá? Então, agora ele quer calcular o Fibonacci de zero e também vai atender a nossa condição de parada, tá? Então, perceba que ele vai retornar e à medida que ele retorna, ele já vai retornar aqui e aí a nossa execução ela é finalizada, tá? Vamos aumentar em um número e vamos ver o que é que acontece, tá? Inicialmente ele quer calcular o Fibonacci de 3, ele não vai atender o caso base de primeira, então ele vai fazer n-1, n-2, ou seja, ele vai calcular o Fibonacci na posição 2 e na posição 1, tá? Então vamos lá. Fibonacci na posição 2, ele não conhece, então ele vai calcular novamente, ele vai fazer um passo recursivo. Ele vai fazer o Fibonacci de n-1, n-2, Fibonacci na posição 1 e Fibonacci na posição 0. Então, ele vai na posição 1 e perceba que a pilha de execução ela vai crescendo, tá? Então, ele vai fazer todo esse processo aqui, ó, Fibonacci na posição 0, e aí, à medida que ele vai terminando a pilha de execução, ele vai voltando para o seu método que o chamou, que o invocou, e aí sim esse método ele vai seguindo o fluxo, seguindo o caminho, tá? Então isso vai se repetir diversas vezes, e quanto maior a posição aqui do seu Fibonacci que você pedir, ele vai executar mais etapas, tá? Então, por exemplo, se a gente colocar um número realmente muito grande, pode ser que a gente tenha um estouro na nossa pilha de execução, tá? Então, foi isso que aconteceu aqui, porque a gente vai ler o erro aqui, ou seja, Stack Overflow, tá? Então, basicamente, ele basicamente está dizendo aqui que é lançado quando a, o overflow da nossa pilha de execução, quando ele ocorre, porque a sua aplicação fez uma recursão muito profunda, ou seja, ela excedeu o máximo de recursão suportado para o seu ambiente de execução. Ou seja, não como uma medida de proteção do seu programa, você tentou acessar muita memória no seu computador para fazer essas suas chamadas recursivas e o computador não daria conta disso. Ele não dá conta disso. Então, basicamente, ele lança esse erro e ele diz: olha a quantidade de chamadas recursivas que ele tentou fazer e foram muitas e realmente a gente encontrou um problema aqui, tá? Então, por exemplo, se a gente quisesse calcular o Fibonacci de 1000, na abordagem recursiva, talvez, nesse código, nesse algoritmo, talvez não seja possível, tá? Então, isso entra num contraponto que eu queria mostrar a você aqui na figura, é que é o seguinte, quando a gente calcula um Fibonacci, a gente usa um algoritmo recursivo, vai acontecer algumas etapas que podem ser repetitivas. No caso do Fibonacci, isso acontece. Como, por exemplo, eu quero calcular o Fibonacci no número na sexta posição, tá? Então, eu vou calcular primeiro na quinta, depois na quarta, tá? Repare que quando eu vou calcular o Fibonacci na quinta execução, ele vai de novo fazer outra chamada para calcular o Fibonacci na quarta posição, tá? E o Fibonacci na quarta posição, ele vai fazer a chamada para o Fibonacci na terceira e na segunda. Observe que na quarta ele já tá fazendo isso, na terceira e na segunda. Mesma coisa o Fibonacci de 3, ou seja, na segunda e na primeira. E por aí vai, tá? Então, pode ser que, no seu caso, no seu algoritmo, possa ser que não seja interessante ter esses casos, tá? Até por uma questão de performance, que você vai estar consumindo muita memória, até porque você vai estar chamando novas instâncias desse método, e cada um desses métodos eles vão estar alocando variáveis na sua memória. Então, pode ser que não atenda seu caso. E aí, um algoritmo, uma função regular, uma função sequencial, seja mais interessante para esse caso. Tá? Existem algumas técnicas, como a técnica de memorização, onde você vai salvando os valores do Fibonacci, e aí são uma saída viável para que você não precise ficar calculando tantos Fibonacci de forma repetida. Tá? Mas não é o foco de entregar, de falar sobre essa técnica de memorização, mas é uma das possibilidades que, se você quiser testar, você pode fazer e fica até como desafio, tá? Basicamente, a gente encerra esse nosso módulo inicial
de revisão. Então, eu vou deixar para vocês uma lista de exercícios, muito mais sobre recursão, porque quando você estiver fazendo os exercícios de recursão, você vai estar lidando com os tipos de dados, então vai ser natural que você já acabe treinando os dois. E se você quiser em algum momento revisar esse código, todo esse código que a gente criou durante esse módulo, você vai poder vir aqui e consultá-lo e até mesmo executá-lo e alterá-lo para testar. Então, fica à vontade. E na próxima aula, a gente vai iniciar um novo módulo, onde a gente vai começar a dar alguns conceitos das estruturas de dados. E aí, vou apresentar para você a primeira estrutura de dados, que é a estrutura lista, tá? Então, a gente vai começar a fazer as nossas primeiras implementações, entender os primeiros conceitos. E com isso aqui, com essa familiaridade que você já está tendo com a linguagem Java, de criar classes, de criar funções, de criar objetos, você já está plenamente capaz para iniciar o curso de fato. Então, vejo você no próximo módulo.